em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, a partir do versículo 4 diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e também da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que venham com as nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Quem é ele? O Todo-Poderoso. Você já conheceu alguém famoso de renome? Alguém famoso assim de renome, uma celebridade, alguém importante pessoalmente? Você já conheceu? Cleide com certeza já conheceu, né? Muita gente, muita artista, inclusive ela foi, né? Uma pessoa de renome aí lá de Sergipe, era cantora, então era muito conhecida. A maioria das pessoas de renome, pessoas famosas, celebridades, elas têm vida dupla. Em que sentido? Em que aspecto elas têm vida dupla? Normalmente, um cantor famoso, ele tem um nome original, aquele nome de batismo que a sua mãe lhe deu, e tem o seu nome artístico. Normalmente essas pessoas, elas são uma coisa na TV, e quando você a conhece pessoalmente, ela é o quê? Uma pessoa totalmente diferente daquilo que você vê na TV. Normalmente essas pessoas famosas, celebridades, o que você imagina de vida relacional delas é uma coisa, e na realidade é outra totalmente diferente. Inclusive, às vezes eu acompanho o G1, eu sempre abro o Google, sempre tem ali matérias do G1, e um dia você vê um famoso se relacionando bem com o seu cônjuge, postando foto no Instagram, dizendo que ama, aquela coisa toda. No outro dia você vê a notícia de que o indivíduo já separou, traiu. Então, normalmente o famoso, a celebridade, eles têm vida dupla. Eles nunca, ou na maioria das vezes, não é aquilo que eles dizem ou que aparentam ser. Eles não são aquilo que aparentam e que mostra ser. Mas, queridos irmãos, não é assim com Deus. Diferente dessa celebridade, dessas pessoas famosas, Deus, ele se apresenta na Bíblia exatamente da forma que ele é. Não há problema algum em ter 2 ou 3 nomes, como os nomes artísticos. O grande problema e a grande diferença entre Deus e esse tipo de pessoas é que aquilo que Deus diz que ele é, ele realmente é. Não há variação ou tipo de mudança naquilo que é Deus. O que ele se apresenta como Deus, como pessoa, para nós é exatamente aquilo que ele é. Aquilo que ele é. Deus, na pessoa de Jesus no Novo Testamento, aparece que Jesus vem revelar a divindade, ou vem mostrar ou representar a divindade no plano da salvação aqui na terra. Jesus, ele diz: eu sou o pão da vida. E realmente ele mostra através da sua vida que ele é realmente o pão da vida, porque ele multiplica pães e dá de comer às pessoas, o pão físico, mas ao mesmo tempo ele alimenta as pessoas com a sua palavra, o pão vivo que desce do céu. Ele se faz pão também, porque na hora da ceia ele diz assim: esse é o meu corpo, e usa o pão como matéria para representar o seu corpo. Quando ele diz eu sou a luz do mundo, ele realmente é a luz do mundo, porque ele pega barro, coloca nos olhos do cego, e o cego passa a enxergar, passa a ver a luz. Aquele que andava nas trevas passa agora a enxergar a luz. E na vida das pessoas ele também faz isso.
Ele clareia o caminho, Ele ilumina os passos e a vida daquele que aceita Ele como seu Salvador e se torna realmente a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele diz que Ele é o bom pastor e realmente Ele trata as pessoas e os seus discípulos, tratou os seus discípulos como ovelhas, pessoas simples, pessoas pobres, marginalizadas. Ele abraça e conduz e guia como um pastor guia as suas ovelhas. Então, quando Ele diz que Ele é um pastor, Ele mostra através da sua vida que Ele realmente é um pastor, é o bom pastor do Salmo. Ele também diz que Ele é a videira em João 15, e Ele mostra que Ele é a videira, e Ele dá o exemplo da videira. Ele diz que se o galho estiver fora da videira não tem vida, e é assim na vida real. Se você não estiver ligado a Ele, você não tem vida, você não vive, você sobrevive. E mais uma vez Ele mostra que aquilo que Ele diz que é, Ele é. Ele é a água viva, Ele diz. Ele é tudo que Ele diz ser. Ele realmente é aquilo que Ele diz que é. No entanto, Ele também é, como acabamos de ler em Apocalipse 1, verso 4, um Deus do passado, do presente e do futuro. Aquele que era, aquele que é, e aquele que há, e aquele que há de vir, e aquele que há de vir. Ele não é somente a luz do mundo, Ele não é somente o bom pastor, Ele não é somente a água viva, Ele não é somente o pão da vida, mas Ele é aquele que era, aquele que é, e aquele que há, é aquele que há de vir. Um Deus do passado, do presente e do futuro. Como a gente leu no versículo 8 de Apocalipse capítulo 1, Ele é o alfa e o ômega, as duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então Jesus usa essa expressão, João usa essa expressão, escreveu o Apocalipse 3 vezes no livro do Apocalipse, uma no início aqui que nós lemos, uma no meio e uma no final do Apocalipse. Jesus Cristo dizendo: eu sou o princípio e o fim. Eu sou um Deus que está presente em todos os períodos da história humana. Eu sou um Deus que está presente em todos os períodos da história do universo. Eu sou um Deus que antes de haver o universo eu já era, eu já existia. Eu não tenho nem início e nem tampouco terei fim, porque eu sou um Deus eterno. Consegue entrar na sua cabeça isso? Você aí de casa consegue imaginar um Deus que está presente em todos os períodos da história do universo? Consegue passar pela sua cabeça um Deus que não tem um momento, ou um minuto, um segundo, um milésimo da história do universo em que Ele não estivesse presente e atuante? Ele é aquele que era, que é e que há de vir. No passado Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente, fazendo o chamado a Moisés para ser um instrumento, para que Moisés fosse um instrumento em suas mãos para libertar o povo da escravidão no Egito. Quando Deus chama Moisés ali no meio da sarça, em Gênesis capítulo 3, em Êxodo capítulo 3, Deus está Moisés apacentando os rebanhos do seu sogro, depois de ter fugido do Egito, porque matou um egípcio, tentando defender o seu povo, que estava sendo escravo ali. Ele foge para o deserto e passa um bom tempo, uma temporada, 40 anos no deserto, e ele apacentando o rebanho do seu sogro, ele começa a ver uma sarça, que era um arbusto simples, um arbusto que não tinha nenhum tipo de serventia para ninguém, era algo que ficava ali no deserto seco, desprovido de qualquer tipo de beleza. E isso mostra também para mim e para você que Deus ele pode se manifestar em alguém que aparentemente é inútil, porque Deus ele se manifesta numa sarça. Imagine nós, seres humanos, Ele também pode se manifestar na sua vida. E agora Deus se manifesta na sarça. A sarça começa a queimar, a pegar fogo, só que a sarça não queima, está ali a chama, mas a sarça não queima. E Moisés fica espantado com aquilo, e Deus diz assim: olha, se você vai se aproximar, se aproxime, mas tire a sandália dos pés, porque o lugar é santo. E diz assim: olha, você vai no Egito libertar meu povo. Aí Moisés começa a questionar Deus, diz assim: mas Senhor, eu vou lá no Egito falar com os filhos de Israel, que o Senhor mandou eu vir lá libertá-los, mas quando eles me perguntarem quem é esse Deus aí que você mandou, o que é que eu vou dizer? Aí Deus diz assim: diga a eles
que eu sou o que sou. Diga, Moisés, ao povo que eu sou lhe enviou. Deus ele não diz, diga que Adonai lhe enviou, diga que Yahvé lhe enviou, não, diga que eu sou, porque ele é. Por isso que João, depois de quase 4.000 anos, escreve aquele que era, aquele que foi para Moisés, aquele que no momento lá com Moisés era o Deus eterno, era aquele Deus que eu estou me referindo. Por isso que João diz aquele que era. Ele continua no texto de Êxodo capítulo 3, versículo 13 a 15, o Deus do passado, aquele que para Abraão, por meio da sua justiça imputada, o torna um homem de fé. Em Gênesis 15, verso 6, Deus diz isso para Abraão. Aquele que para Isaac, como cantou a música, é o seu substituto. Esse é o Deus do Antigo Testamento, aquele que era o Deus do passado. Aquele que para Jacó, os patriarcas, era o perdão dos seus pecados, era a sua bênção e também o seu livramento da angústia. Se você ler Êxodo capítulo 3, versículos 13 a 15, quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz, diga que eu sou lhe enviou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por que o Deus de Abraão? Porque aquela nação conhecia que Abraão havia sido abençoado por um Deus eterno e verdadeiro. Por que é Isaque? Porque aquela nação conhecia que Isaque, o filho de Abraão, estava para ser crucificado. A nação sabia, essa história foi sendo contada de pai para filho. Aquele menino, filho de Abraão, que deveria ser sacrificado, foi substituído por um cordeiro que quem providenciou foi Deus, esse Deus que se apresenta a Moisés. E eles também sabiam que o Deus de Jacó era aquele Deus que Jacó lutou com ele durante toda uma madrugada, e no final recebeu a bênção, o perdão e o livramento da angústia. Esse é o Deus do passado, aquele que era, o Deus que justifica como justificou Abraão, o Deus que dá fé como deu a Abraão, o Deus que substitui como substituiu Isaque, o Deus que não vai deixar você morrer porque já morreu no seu lugar, o Deus que perdoa e que abençoa e que também livra da angústia, como fez com Jacó. É o Deus do passado, aquele que era, como João diz em Apocalipse. Mas ele também é um Deus do presente, aquele que é, João diz. Deixe sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 1. Eu vou citar vários textos da Bíblia aqui, mas você vai ficar em Apocalipse capítulo 1. Porque João diz, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. E o versículo 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele foi um Deus do passado, mas também ele é um Deus do presente, aquele que é. Deus no presente aparece no Novo Testamento de diversas formas, e duas coisas me chamam muita atenção, porque a maior parte das vezes que Jesus Cristo se apresenta no Novo Testamento como eu sou, só é apresentada por João. Quando você está lendo os evangelhos, você percebeu que quando Jesus diz eu sou o pão da vida, está no evangelho de João? Quando Jesus diz eu sou a água viva, está no evangelho de João? Quando ele diz eu sou a videira verdadeira, está no evangelho de João? Quando ele diz antes que Abraão fosse eu sou, está no evangelho de João? Você já parou para analisar que tudo está no evangelho de João? Todas as vezes que Jesus fala eu sou, já pararam para analisar? E já pararam para analisar que quando Jesus diz, quando aparece a expressão na Bíblia em Apocalipse, aquele que era, que é e que há de vir, é escrito pelo mesmo João em Apocalipse? Isso não está aqui em vão, queridos irmãos. Era a intenção de João apresentar a Jesus, Deus, dessa forma. Foi intencional. Você já reparou que
o Evangelho de João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A primeira vez que aparece a expressão verbos, ou a expressão logos em grego, que pode ser traduzido como verbo ou como palavra, ela aparece no Apocalipse também, porque João relembra. Apocalipse 19, João diz: e ele tem o nome escrito, o Verbo de Deus, se referindo a Jesus Cristo. Isso me chama muita atenção. Por que João fala isso? Porque realmente João fez isso intencional, queria mostrar Jesus Cristo como aquele que é. Por isso que ele usa as expressões eu sou. Jesus Cristo realmente disse isso, eu sou, e João fez questão de registrar isso. Ele é um Deus do presente. Jesus aparece no Novo Testamento como sendo aquele que representa a divindade. Ele vem aqui representar e mostrar o caráter do Pai e do Espírito. Ele é a excelência do céu aqui na terra. Havia um abismo muito grande entre o homem, o ser humano e Deus. Havia um abismo que separava o homem de Deus, e esse abismo foi criado no Éden, com a transgressão de Adão. Mas então Jesus Cristo vem e se torna a ponte que liga a humanidade à divindade. Ele se torna o caminho que conduz o ser humano diretamente à presença do Todo-Poderoso, aquele que era. Jesus Cristo, Ele é esse caminho, e Ele mesmo se denomina esse caminho. Lá em João capítulo 14, versículo 6, um dos discípulos diz assim: Senhor, se o Senhor apenas nos vai mostrar o caminho, isso nos basta. E Jesus Cristo diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele é o caminho que conduz o homem ao Pai, aquele que era. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai, onde podemos encontrar segurança e conforto. Mas Ele também é a verdade que nos liberta do poder do pecado e de nossas convicções equivocadas sobre nós mesmos, porque Ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Então Ele não é apenas o caminho que lhe conduz até o Pai, para que você encontre conforto e segurança, mas Ele também é a verdade que lhe liberta das suas convicções erradas, do seu pecado, daquilo que lhe escraviza. Mas Ele também é a vida, porque sem vida não adianta ser liberto do mal, do pecado, e nem tampouco adianta você encontrar o caminho. Ele é tudo aquilo que você necessita. Ele é o caminho, Ele é a verdade que liberta, mas Ele também é a vida. E Ele não é uma vida qualquer, não. Jesus Cristo não é uma vida qualquer. Jesus Cristo não é essa vida que a gente imagina que pode viver aí uma vida boa, de uma casa boa, com dinheiro, com um carro na garagem, com um final de semana livre para poder sair, com um trabalho bom, com bons estudos. Não. Ele é a vida essencial. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus Cristo diz assim: o diabo, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. 3 características diabólicas e 3 atributos diabólicos que infelizmente está sendo propagado aí fora: a morte, o roubo e a destruição. Em contraste com Satanás, ele diz assim: mas eu vim para que tenha vida, e não é uma vida qualquer, mas é uma vida plena e abundante, uma vida grandiosa, uma vida com sentido e uma vida com propósito. É esse tipo de vida que aquele Deus que se diz eu sou, quer lhe dar e lhe oferece hoje, vida plena. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nos leva até o Pai, a verdade que nos liberta do pecado, do poder escravizante do pecado, escravizador, e das nossas convicções equivocadas sobre nós mesmos, sobre Deus. E Ele também é a vida plena, a vida em abundância, que Ele ofereceu em João 10,10. Mas Jesus, Ele também, Deus, porque esse texto de Apocalipse aqui, eu não posso só dizer assim Jesus ou só o Pai, porque o texto está se referindo aos dois. O primeiro texto, o versículo 4, Apocalipse capítulo 1, versículo 4, está se referindo ao Pai, ao Todo-Poderoso. Mas depois vem um texto se referindo ao Filho.
ao Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que eu não estou usando muito a expressão Jesus ou Pai, mas eu estou me referindo, quando eu falo daquele que era, que é e que há de vir, como sendo Deus, porque aqui está a presença trinitariana da divindade, a presença trinitariana da divindade. Mas Ele, Deus, não é apenas aquele que era e aquele que é, mas Ele também é aquele que há, aquele que há de vir. Aquele que há de vir. Jesus virá, isso é incontestável. João capítulo 14, versículo 3, Jesus Cristo dialogando com seus discípulos antes da sua partida, Ele diz assim: eu virei outra vez. Jesus chega para os seus discípulos assim: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês que vou lá preparar um lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei. Ponto. Ele disse: eu virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Jesus Cristo disse isso. Os autores do Antigo e do Novo Testamento, em diversas vezes, diz que Jesus virá outra vez. E o mais interessante é que Jesus não vem sozinho. Jesus não volta a essa terra sozinho. Alguém poderia aqui me responder com quem Jesus vem quando Ele vier a segunda vez? Com quem Jesus vem? Com os anjos? Vocês estão certos, mas não estão completamente certos. A Bíblia diz, e vocês estão corretos, em Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, que Ele virá com os anjos. Ele enviará as hostes angelicais para reunir os seus eleitos, os seus escolhidos. Mas o texto sobre o qual nós estamos tratando e trabalhando diz que o Pai também vem, porque Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Em João capítulo 16, versículo 6, Jesus Cristo disse que Ele tinha que ir para que Ele enviasse o Consolador, para que o Consolador viesse. E em Atos capítulo 2, o Consolador desce, o Espírito Santo é dado à igreja, e Ele está até hoje atuando na igreja. Então Ele está aqui na terra. Jesus vai para o céu e o Espírito Santo vem para a terra. Na volta de Jesus, você acha que o Pai ficaria lá no céu, sentado no seu trono, enquanto as coisas estivessem acontecendo aqui? Não, porque a Bíblia diz que não. A Bíblia diz, inicia o livro do Apocalipse, que é o livro final da Bíblia, o livro das revelações finais, o livro que mostra a mensagem escatológica, os eventos dos últimos dias. Inicia-se dizendo que Deus é aquele que era, aquele que é, mas também é aquele que há de vir. O Pai também vem com o seu Filho, e aqui nessa terra haverá um encontro singular entre as três pessoas da divindade, no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Sentado no trono, o Apocalipse diz, várias vezes estará o Deus Todo-Poderoso, o Pai. Ao seu lado estará o seu Filho, e do outro lado estará o Santo Espírito. As três pessoas da divindade estão intimamente envolvidas no plano da salvação do ser humano. Às vezes a gente dá muito foco na pessoa de Jesus, mas isso não deixa Deus com ciúme, o Pai com ciúme. Isso não deixa o Espírito Santo com ciúme, porque eles entendem que eles estão unidos nesse propósito de salvação. E Deus não ficaria na morte de Jesus, lá na cruz. A divindade estava lá, o Deus Trino estava lá presente, na criação eles estavam. E quando Jesus Cristo voltar para restaurar essa terra, para dar fim ao mal e ao pecado, e para nos libertar, nos salvar para todo sempre, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão presentes e juntos. Por isso que a Bíblia os apresenta como aqueles que eram, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. O texto, ele é magnífico, porque ele diz João, as 7 igrejas que se encontram. Volte ao texto, por isso que eu quero que vocês olhem para o texto. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. E da parte de quem também, queridos irmãos? Dos 7 Espíritos. Quando você vai para Apocalipse capítulo 4 e 5, Apocalipse capítulo 5, vá para Apocalipse capítulo 5,
E diz assim, versículo 6, Apocalipse 5, acompanhe você aí de casa, Apocalipse 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro como tendo sido morto. Está se referindo a quem? A Jesus Cristo. Logo antes, nos versículos 1 e 2, vai dizer que o Pai estava sentado no trono, Deus Todo-Poderoso. Então agora apresenta Jesus no versículo 6, mas também diz assim, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e esses 7 olhos que são os 7 Espíritos de Deus enviados por onde? Por toda a terra. Esses 7 Espíritos de Deus é o mesmo 7 Espíritos que aparece no capítulo 1, versículo 4 que a gente leu. Da parte dos 7 Espíritos de Deus é uma representação do Espírito Santo. O 7 é um número de plenitude. Então a pessoa do Espírito Santo ela é enviada, e isso acontece no Pentecoste. Por isso o Apocalipse 5, verso 6, quando Jesus Cristo é entronizado, ele recebe autoridade no céu, ele tem um poder de enviar o Consolador. Por isso aparece a expressão os 7 Espíritos. Então o Espírito Santo ele vem em sua plenitude até a terra, ele é enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo também está presente no texto. Ele também é aquele Deus que era, que é e que há de vir. Nesse caso ele já está, né? Ele só vai se encontrar com o Pai e com o Filho. Queridos irmãos, esse Deus é o Deus, como eu disse no início, que rompe a história, que está presente em todos os momentos da história, no passado, no presente e no futuro. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. É o Deus que esteve presente em sua vida no passado. É o Deus que quer estar presente na sua vida hoje, no presente. Mas também é um Deus que quer continuar sendo Deus no futuro, na sua vida. Você aí de casa, e você aqui na igreja também, você precisa permitir com que Deus ele seja um Deus completo em sua vida. Um Deus que alcance a sua história, não só em um momento. Não só ali eu me batizei, Deus estava comigo ali, e agora passou o batismo, um dia ele está, outro dia ele não está. Não. Ele tem que ser aquele que era, aquele quando eu me batizei aqui na igreja, em 22 de setembro de 2010. Sara me deu estudo e eu me batizei, 22 de setembro de 2010. Ele era meu Deus naquele dia, mas ele precisa continuar sendo meu Deus hoje. E no dia que Jesus voltar, que eu não sei quando é, mas ele vem, ele tem que continuar sendo meu Deus. Eu não posso permitir com que o tempo retire Deus da minha vida. Você também não pode permitir que o tempo apague Deus da sua história, porque Ele está impregnando a história. Ele está no passado, no presente e no futuro da história da humanidade, mas Ele também precisa estar no passado, no presente e no futuro da sua vida. Ele precisa ser o seu Deus ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. Se assim não for, não fará sentido. A sua vida do passado, ela pode servir para a sua do presente, mas só se Deus estiver no presente. A sua vida do presente pode servir para a sua vida do futuro, mas só se Deus estiver aqui no presente. Você deseja, queridos irmãos? Você deseja, querido irmão aí de casa, querido amigo que nos assiste, o querido amigo que nos assistirá daqui a alguns dias, ou meses, ou anos, pelo YouTube? Você deseja que esse Deus, que foi o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó no passado, que foi o Deus dos apóstolos no presente, quando João escreve no presente, lá para ele, né? Você deseja que o Deus que há de vir, que será um Deus futuro, um Deus atuante no futuro, seja o seu Deus? Você deseja? Você deseja? Amém. Aquele que era, é também
o que é, mas Ele também é aquele que adivinha, o Todo-Poderoso, aquele que perdoou, que libertou, que salvou no passado, que perdoa, liberta e salva no presente, e que perdoará, libertará e salvará no futuro. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é, completem, e que há de vir, o nosso Deus. Nesse momento nós ouviremos um louvor especial. Só que esse louvor, ele não pode ser apenas um louvor especial para o seu deleite, como alguns dizem aqui, né? Para o deleite dos irmãos e para a glória de Deus. Não, não é para você se deleitar não no louvor, não. É para você refletir no louvor, para você refletir de que Deus precisa ser um Deus do passado, do presente e do futuro na sua vida. Permita com que Deus entre na sua vida e viva para todo sempre, reinando em seu coração. Vamos ouvir um louvor. Logo após o louvor nós iremos fazer uma oração. Você aí de casa, você aqui da igreja, eu não sei o que está passando na vida de cada um de vocês aqui, mas tenha certeza que Deus sabe, né? Porque Ele é o nosso Pai, Ele sempre está conosco. Então, o que eu tenho a dizer a vocês é que entregue a vida a Ele e o mais Ele fará. E não se preocupe que Ele tem uma promessa na vida de cada um de nós e que a gente não pode morrer jamais sem antes essa promessa se cumprir. Amém? Então você aí de casa, fique tranquilo, aquiete-se no Senhor, tudo irá ser resolvido, amém? Vamos louvar? Se tudo está difícil, a multidão já se cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Amém. Louvado seja Deus. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. A luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você.
Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. A igreja bem alto. Possamos vencer o mal nesse Deus maravilhoso, esse Deus eterno. Amém? Glória a Deus. Exatamente. O Deus eterno, o Deus que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que é desde a eternidade. Vamos orar então. Querido bom Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é tudo, Senhor, para nós. O Senhor é aquele que era, que foi para os heróis, os patriarcas, os profetas, os discípulos. O Senhor foi alguém importante, alguém essencial na vida de cada um deles. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez promessas, que cumpriu promessas, o Deus que era atuante, o Deus que salvava, o Deus que perdoava, que libertava. Esse era o Senhor, esse foi o Senhor na vida daquelas pessoas. E nós aprendemos por meio da história deles sobre a sua pessoa, sobre o seu caráter, sobre a sua natureza. Mas o Senhor também é aquele que pode estar presente conosco hoje, pode sondar os nossos corações, pode transformar a nossa vida, pode nos salvar também do pecado, do mal, nos libertar do cativeiro, da corrupção, do pecado. O Senhor é o Deus que pode nos confortar nos momentos de angústia, de aflição. O Senhor é o Deus que no momento das dificuldades, da perda, no momento do sofrimento, da tristeza, da angústia, o Senhor pode estar conosco, presente ali, e quando nenhum dos seres humanos, dos parentes, dos amigos puderem estar, o Senhor sempre vai estar, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é aquele que é, o Senhor é aquele que está conosco em todos os momentos. Mas o Senhor também, bom Deus, é aquele que há de vir. O Senhor há de vir, bom Deus, a essa terra para poder concretizar todas as promessas que nos fez. E para que, acima de tudo, bom Deus, possamos viver contigo para todo sempre. Senhor, nós queremos que o Senhor seja esse Deus, o Deus do passado, do presente e do futuro, na nossa vida também, aqui na terra. Que seja assim, bom Deus, que não possamos abandonar o Senhor em nossa trajetória, que não possamos deixar o Senhor no meio do caminho, e lá na frente possamos nos olhar no espelho e ver que o Senhor não está conosco. Que essa não seja a nossa realidade, mas que seja diferente, bom Deus. Que possamos olhar para trás e ver o Senhor conosco. Que possamos olhar agora para a nossa vida e ver o Senhor conosco. E que possamos olhar para o nosso futuro e conseguir medir e perceber que o Senhor também estará conosco. Essa é a nossa oração, bom Pai. E nós a fazemos em nome do Senhor Jesus.